A paz do Senhor Jesus, os amados irmãos, tudo bem? Que Deus venha estar abençoando o seu dia, no nome de Jesus. Eu quero deixar uma breve palavra aqui que nós trouxemos ontem na igreja, uma breve reflexão ali. No livro de Romanos, capítulo de número 9, eu não vou ler o capítulo todo para que depois você lê, mas é o apóstolo Paulo falando ali para o povo de Roma, tanto para judeus como para gentios, que estavam naquela região ali. Judeus, claro que quando o edito do imperador Cláudio, mais ou menos ali, acho que nos anos de... Não vamos falar de novo, o edito de Cláudio mandou que expulsassem os judeus de Roma. E aí, logo depois, quando Cláudio morre, o próximo imperador, que é Nero, o filho da sua esposa Agripina, da jovem Agripina, não liga muito para o edito, ou seja, esqueceu, deixou de lado, deixou passar esse edito. E aí os judeus voltam para Roma, tem autorização de novo de voltar para Roma. Aí você vê aquela passagem lá de Áquila e Priscila, que quando recém-chegado, lá da Itália, daquele local de lá, foi justamente no edito de Cláudio. Mas, tirando esse lado, então, Paulo está falando aqui para os judeus e gentios. A Bíblia relata sobre... Eu vou ler o capítulo 9, versículo 6. Depois você lê todo. Diz assim, ó. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Porque Paulo começou falando no capítulo 9 a respeito de... Ele queria ser amaldiçoado, ele queria ser separado de Cristo por amor aos irmãos compatriotas. Quem são os irmãos compatriotas? Os judeus, os crentes judeus, ou os judeus também, para que eles tivessem a salvação, chegassem ao conhecimento, essa coisa toda. Porque Paulo, como nos ensinaram um tempo atrás, tem muita coisa errada dentro do evangelho e precisa ser consertada mediante a palavra de Deus. Paulo, ele é fariseu de fariseu, ou seja, o pai e a mãe dele são judeus. Ele nasce totalmente fora de Israel, mas ele tem a nacionalidade, por nascimento gentil, e tem também a sua parte de judeu, do povo de Israel, por ser filho de mãe e pai biológicos ali de Israel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, essa coisa toda. E ele ganha a sua naturalidade gentílica ali por causa do seu avô, por causa do seu avô, que aí é uma história longa, não adianta estar falando aqui, que esse não é o objetivo aqui dessa nossa fala. Mas ele fala, não pensamos que falhou, não falhou o que Deus falou, o que Deus tinha prometido a Israel. Porque ele diz assim, e não pensemos que, no versículo 6 do capítulo 9, não pensemos que Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac, será chamada a sua descendência. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra de Deus é esta. Por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Ou seja, o apóstolo Paulo ensinando os romanos, tanto judeus como gentios ali, que era o público dele, falando que a palavra de Deus não falhou, que os verdadeiros descendentes de Israel, dos filhos de Deus, escolhidos, não seriam aqueles que saíram da entranha de Abraão, mas da promessa. Que promessa? Quando Deus fala com ele, quando Deus fala com Sara, que daria um filho da promessa, ele já com uma idade mais avançada, Sara já passando o tempo da sua regra, e a promessa era Isaac. Então, é de Isaac que se conta a descendência de Israel. É de Isaac que vem trazendo os filhos de Israel verdadeiros para a salvação que Deus está falando e que Paulo está falando aqui nessa carta. Porque Abraão teve 8 filhos, O primeiro foi Ismael, depois vem Isaac, que é o da promessa, onde tem a promessa, porque Deus fez a promessa, quando Deus faz a promessa, ele cumpre. Depois Abraão
casou de novo quando Sara morreu, com Quetura, e teve mais 6 filhos. Então, um total de 8 filhos, mas um só é o da promessa, que é Isaque. Por isso que se fala. Logo depois a Bíblia vai relatar até versículo número 11, diz assim, ó, e os gêmeos ainda não eram nascidos. Quem são esses gêmeos? Esaú e Jacó. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem nem mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que o chama. Né? Para aquele que o chama. Ou seja, Deus tinha feito a promessa. Deus estava chamando. Né? Você vê que na parte de quando já vem Isaac, quando Isaac casa e Rebeca ela fica grávida, ela vai ter os gêmeos, que são Esaú e Jacó. E aí antes dela colocar eles para fora, antes de poder vir ao mundo, Deus já tinha feito a promessa. E qual é a promessa? A promessa que está escrita aqui. Olha bem, a promessa. O versículo número 11 continua. E não tinha feito bem nem mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. O versículo 12 agora. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Lá em Malaquias capítulo 1, versículo 23, você vai ver isso, que Deus já tinha dado a promessa, antes deles nascerem. Por quê? Eles não tinham feito nem bem nem mal. Para mostrar que para mim, para você e para o povo de Israel também, que não é por merecimento humano, mas sim por promessa de Deus. E aquilo que ele tem separado. Então Deus já mostrou. E quando vem Jacó, que já tinha a promessa, Jacó não precisava fazer nada do que ele fez junto com a mãe dele, pagou um preço muito alto por aquilo, porque já tinha uma promessa. E quando Deus promete, ele cumpre. Não precisa você se preocupar ou querer ajudar Deus, que nós somos muito errados nessas coisas. Então, ele cumpre a sua promessa. Então, a eleição vinha dali. Os filhos de Israel, chamados de Deus, escolhidos, viriam de Isaac, né? Viriam de Jacó, porque tinha a promessa, e quando Deus promete, ele cumpre. Mas aí foi o que aconteceu no nascimento de Jacó, é bom você saber disso. Né? No nascimento de Jacó, Esaú, ele nasce primeiro, mas quando Esaú está saindo da barriga da mãe dele, a Bíblia diz que Jacó agarra no calcanhar. Segura no calcanhar e sai agarrado em Esaú. Então as parteiras, e quando vê isso, né, a sua mãe, os filhos de Israel, é bom você entender que Jacó não significa suplantador, enganador, malandro, esperto. Não é nada disso, é tudo mentira. Isso é tudo coisas que replicam e replicam. Alguém falou errado um dia e estão replicando as coisas erradas. E não lê, né, preguiça de ler também. Não tem o conhecimento. Busca entender a palavra de Deus. Vamos estudar, irmão. Jesus falou o quê? Examina as escrituras. Busca, entra dentro dela. Pesquisa ela, busca nela. Os filhos de Israel, quando nascia, ou era dado o nome por significado forte, poderoso, ou por evento do parto, alguma coisa que aconteceu pelo parto, né? Então, Jacó, Rebeca, aconteceu que quando Esaú vem saindo, Jacó agarra, então tinha um sinal ali no parto. Então, colocaram o nome dele de Iacov, que significa o que agarra. Então, o que significa Jacó é o que agarra, é o que vem grudado no calcanhar de Esaú, e agora ele está ali grudado no calcanhar de Esaú. Né? Não profetizando, a gente às vezes tem essa mania de falar algumas coisas, mas como se ele estivesse falando, ó, tô aqui teu calcanhar, hein? Tu é o primogênito, mas eu tô aqui, eu tenho a promessa, eu tô agarrado aqui. Tu não vai passar na minha frente, não. Eu tô agarrado aqui porque eu sou gêmeo, mas eu tenho a promessa. Só por uma questão de querer fazer essa colocação. Então, mas vamos mais à frente, ó. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como diz, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Ué, Deus amou Jacó já antes de nascer, desprezou Esaú? Aí no versículo 14 diz, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, o que ele disse a Moisés? É bom você entender. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ou seja, Deus é soberano. Ele tem compaixão de quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer. Hoje se fala muito que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas foi isso que Deus falou, é isso que Deus é assim. Irmão, Deus é soberano e acabou. Deus é soberano e acabou. Se você for ler Isaías, você vai ver que
Deus ele se revela ao povo, Deus quando está falando, está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor. Esse Senhor aí é com todas as letras caixa alta, é com todas as letras maiúsculas, que significa o nome dele, lá em hebraico, na aramaico, aquelas 4 letras do tetragrama hebraico, né? Que nós não sabemos a pronúncia, porque nós só aprendemos falar com vogal no meio, não sabemos falar, e nenhum povo de Israel pronunciava o nome de Deus, é onde era escrito com 4 letras, né? Lá do povo de Israel, que eles não pronunciavam o nome de Deus, e Deus fala em Isaías, esse é o meu nome, eu sou o Senhor, Senhor com essas 4 letras, toda vez que você acha na Bíblia Senhor, com letras maiúsculas, com caixa alta, é o nome de Deus. E quando você acha Senhor, só com S maiúsculo, né, e o restante das letras minúsculas, significa Adonai. Quando os escribas sábios de Israel, né, introduziram ali, chama-se os massuréticos, né, quando introduz ali as vogais no nome de Deus, para não pronunciar o nome de Deus, aí fica Iavé, Jeová, para que haja uma pronúncia, para que eles pudessem falar, mas Deus se revela e fala o nome dele. Então Deus está dizendo, eu sou, e acabou. Foi quando ele se revelou para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus está dizendo, eu sou soberano, ninguém é comigo, eu faço o que eu quero, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Eu tenho as minhas vontades, ninguém fala da maneira como eu devo fazer e como tenho que fazer. Acima de mim não tem ninguém. Eu sou soberano. Né? Você viu minha luva aí, porque estou com o meu lado direito dormente, aí eu tenho que usar a luva, porque nesse frio tá, enrijece muito o lado dormente. Você entendeu? Paulo falando da soberania de Deus aqui, ó. Vamos mais à frente. Assim isto não depende, versículo 16 do capítulo 9. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome, Yahvé, o Senhor, com letras maiúsculas, com as 4 letras que era o nome dele, o Senhor, né, seja anunciado em todas as nações, ou seja, anunciado em toda a terra. Logo Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Acabou, irmão. Ele tem misericórdia de quem ele quer, é soberano. Ele é soberano. Se fala muita coisa de Deus, se entende muito pouco dele. Se fala muita coisa que Deus está dizendo, ele não está falando nada. Inventa. Por isso que a Bíblia diz, acautelai-vos que nos últimos dias aparecerão muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes, falsos ensinadores, falsos seminários e outras coisas mais que vêm por aí. Deus está dizendo, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Então, Paulo está... O seu alvo aqui são crentes judeus e crentes gentios também. Então você vai entendendo quem é Deus. Por isso, quando ele se revela a Moisés, ele diz, Moisés, fala que o eu sou te enviou. Quando diz eu sou, ele está dizendo, eu sou soberano, eu sou acima de todos, eu faço o que eu quero, tenho misericórdia de quem eu quero, porque eu sou o Senhor. Para o entendimento melhor, eu sou Yahvé. Acabou. Ele é e acabou, irmão. Essa palavra eu sou, uma das raízes hebraicas significa eu sou. Ele está dizendo para mim e para você, uma das palavras só, porque ele é infinito. Eu sou significa, em algumas traduções hebraicas bem antigas, eu sou o que você precise que eu seja. Aleluia. Deus está dizendo, eu posso todas as coisas. Tudo que você precisar, eu posso fazer. Aleluia. Eu serei o que você precisar que eu seja. E Deus foi com Moisés e mostrou isso. Então ele é o Senhor, com letras caixa alta. Vamos mais um pouquinho? Versículo 19 diz, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? É uma metáfora que Paulo está fazendo aqui, né? Será que
o objeto pode perguntar a quem o fez, ou o vaso, por que você fez assim? Será que o olheiro não tem direito sobre a massa, para que o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outros para a desonra? Deus é quem determina todas as coisas. Deus determina todas as coisas. Então ele é fiel. Ele faz. Então você vai ver que Paulo está falando coisas tremendas. Estou passando um pouco do que nós falamos ontem, fala que os que não puderam estar ontem devido ao trabalho, essas coisas todas, porque os que ficam em casa, irmão, para fazer nada, eu não estou preocupado com eles, não. Eu me preocupo com os que estão trabalhando, os que têm compromisso, os que não vêm para a igreja, porque todo dia eu estou na igreja, os outros estão na igreja. Os que moram longe também a gente me preocupa, porque é difícil se deslocar da sua casa. Mas os que moram perto e não vão para a igreja, tem que ter compaixão. Irmão, Deus tem compaixão de quem Ele quer. Jesus mandou eu ir pregar o evangelho. Jesus mandou entrar ali dentro das casas. Se me recebesse, a paz teria naquela casa. Se não recebesse, limpa a poeira dos pés e vai embora. Eles não quiseram receber. Então tem muitos crentes hoje que não querem receber e não liga para nada. Mas depois eu preciso. Porque se você ler o livro de Romanos, você vai entender. Já somos agraciados. Já recebemos algo que nós não merecíamos. Não tínhamos direito algum. Fomos enxertados. Mas a plenitude dos gentios vai acabar. E quando acabar a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo dos gentios, Deus volta de novo a tratar com Israel, que é os que têm direito. Porque tudo vem deles. Tudo vem deles. Se ganhamos foi por misericórdia, por graça. E Paulo fala aqui para esse povo, tanto judeu como gentios também. E vou encerrar quando eu falo assim, chamarei no versículo 25. Não, vou 24. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Você vê os dois povos. Como também diz em Oséias, chamarei o meu povo, ao que não era meu povo, de amada, a quem não era amada. E no lugar em que lhe foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo vocês serão chamados filhos de Deus. Vou abrir em Oséias para você poder entender. Oséias tem 2 filhos e uma filha. A vida de Oséias, né, é uma vida extraordinária. Deus figurava no profeta o que ele queria fazer com o seu povo e ilustrava no profeta o que ele estava fazendo com o seu povo Israel, os descendentes, né, não os filhos por sangue de Abraão, mas os descendentes que vieram de Isaac, da promessa, daquele que ele próprio deu a promessa. Né? Deus manda Oséias casar com uma prostituta,